Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. Vamos falar sobre a partida de hoje do São Paulo contra o Fortaleza no Morumbis, pela sétima rodada do Brasileirão 2025. Mais um empate. São 7 jogos, 6 empates e uma vitória. É depressivo pro torcedor são paulino. Não é fácil, não. Tá invicto, é verdade. Mas eu acho que qualquer torcedor do São Paulo trocaria facilmente essa invencibilidade por 2 derrotas e 5 vitórias, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Mas enfim, vamos ao que interessa. O primeiro tempo do São Paulo eu achei muito apático. Jogou mal o São Paulo no primeiro tempo. Um time preguiçoso e sem vontade de vencer, sem vontade de marcar gol. O lateral Wendel, no geral, eu acho que ele foi bem. Finalmente, uma partida em que o Wendel foi bem. Ele salvou a pátria em um lance no começo do jogo, no começo do primeiro tempo, em que o jogador ia ficar cara a cara com o Rafael, provavelmente marcaria o gol, e o Wendel trava na hora. Então o Wendel, pra mim, nesse lance ele ganhou o jogo. Mas teve outros bons momentos, outros lances bons do Wendel. Mas esse principalmente. A dupla de zaga. Alan Franco jogou bem, mas o que não é novidade. Alan Franco eu acho que ele é um bom jogador. Alguns podem não gostar, mas eu acho que é um bom jogador. A surpresa positiva foi o Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi também fez uma boa partida. Teve um lance lá que ele fez uma burrada muito grande, que quase resultou em gol do Fortaleza, é verdade. Mas, no geral, o Juan foi muito bem. Ele, assim como o Wendel, também salvou a pátria. Teve um lance aí já no segundo tempo, mais no fim do segundo tempo, o Juan Tressoldi ele salva o São Paulo no que seria o gol do Fortaleza. Muito parecido com o lance do Wendel. O André Silva no primeiro tempo foi muito mal. Não sabe fazer pivô. Não aparecia. Ficava se escondendo atrás dos zagueiros. Não fazia o pivô. Aquele 1-2, né? Aquela tabelinha que o centroavante tem que fazer. Tem que chamar a responsabilidade de chegar perto dos meias para fazer a tabela. Não fazia isso. O Ferrarese no primeiro tempo, eu acho que ele não foi muito bem no primeiro tempo, porque no segundo ele se salvou. No segundo, eu acho que o Ferrarese voltou muito bem. Mas no primeiro ele estava assim, um pouco perdido. E o Ferrarese ele erra muito passe. Isso é uma coisa que precisa ser dita e consertada. O Ferrarese ele precisa treinar esse fundamento, porque hoje em dia, no futebol atual, até o goleiro precisa ter uma certa técnica com o pé. Precisa saber passar minimamente bem. E o Ferrarese, ele erra muito, mas muito passes simples. Quem dirá então cruzamento? De vez em quando ele acerta também, é claro, afinal, é um jogador profissional, mas ele erra muito, é muito irregular. Mas no segundo tempo, o Ferrarese foi bem. Eu acho que ele voltou bem para a segunda etapa. Assim como o time em geral voltou bem para a segunda etapa. Mas no primeiro não. O Alisson, infelizmente, tem jogado mal as últimas partidas e hoje não foi diferente. Teve uns bons momentos ali, mas é o contrário do Tressoldi. Né? O Juan Tressoldi teve um ou outro momento ali de cagada, de burrada que ele fez, mas no geral jogou bem. O Alisson foi ao contrário, uma ou outra jogada assim ele até que foi razoavelmente bem, mas no geral deixou muito a desejar. Não é aquele Alisson que a gente espera, aquele Alisson que a gente via anteriormente. E isso não é de hoje, infelizmente. Espero que seja apenas uma má fase e que acabe logo. Então, no geral, no primeiro tempo, o São Paulo vai mal. Só que é aí que vem o papel do técnico. Olha, gente, eu sinto muito, eu sei que tem muita gente que odeia o Zubeldia, mas eu não vou colocar esse empate frustrante na conta dele. Esse empate, pra mim, foi exclusivamente do time. Porque o Zubeldia fez o que tinha que fazer. O time voltou, foi pro vestiário, deve ter tido algum discurso, alguma coisa ali que o Zubeldia falou, porque o time voltou bem pro segundo tempo. Mas voltou assim muito melhor do que o primeiro tempo.
ficou muito perto do gol. Mas, infelizmente, o gol não saía por erros individuais. Por exemplo, teve o lance do Lucas Ferreira, em que ele fica cara a cara com o goleiro do Fortaleza, João Ricardo, e ele perde o gol. Tá certo, tem méritos do João Ricardo, mas eu acho que aquilo foi mais um gol perdido. Dava para o Lucas Ferreira ter feito. Claro que eu não vou crucificar o moleque. Vem jogando muito bem nesses últimos jogos. Hoje não fez uma partida lá, aquelas coisas, mas nem por isso vamos, né, crucificá-lo. Nada disso. É a nossa esperança, né? A categoria de base, Rian Francisco, Alves, o Mike, o Lucas Ferreira são a nossa esperança. Mas ele perdeu o gol. E aqui, fazendo um desabafo, o Fortaleza é um time encardido, hein? Desculpa os torcedores do Fortaleza, mas o time morfético contra o São Paulo que vocês viram, hein? Contra o Palmeiras, o Corinthians, é tudo uns gatinhos. É tudo uns filhotinhos de tigrinho, de leãozinho. Contra o São Paulo vira o leão. Aí vira o leão. Principalmente o goleiro maldito, desculpa a palavra, o goleiro João Ricardo. Assim, contra o São Paulo ele vira um noia. Fez a defesa contra o Lucas Ferreira, tudo bem, eu acho que foi mais gol perdido, mas ele tem o mérito dele, e pegou o pênalti. E já vou falar do pênalti. Claro que o pênalti foi muito, mas muito mal batido. Não dá nem pra, assim, ficar com raiva do goleiro de ter defendido o pênalti. Porque o goleiro, no pênalti, o goleiro acho que não teve mérito quase nenhum. Mas mesmo assim defendeu o pênalti, né? Filha da mãe. Se fosse um jogador do Corinthians, cobrando daquele jeito, ou um jogador do Palmeiras, ele não pegava. Mesmo se acertasse o canto, ele não pegava. Porque é só contra o São Paulo que eles resolvem jogar bem. É impressionante. Falando do Fortaleza. Eu sei que isso é mais um desabafo, uma coisa assim, mais coisa de torcedor, né? Mas enfim. Falando do pênalti, o Ferreirinha foi totalmente displicente. Mas totalmente displicente. O pênaltizinho mal batido vai bater mal assim lá naquele lugar. O Ferreirinha, em geral, no jogo, esquece o lance do pênalti. No jogo, o Ferreirinha não fez uma partida ruim. Ele fez aquilo é, pelo qual ele foi contratado, que é o quê? Driblar e quebrar as linhas de marcação. Essa é a função principal do Ferreirinha, claro. Também dar assistência, marcar gol, mas a função dele é ser aquele jogador que confunde a defesa adversária. Confunde com o quê? Com os dribles rápidos, quebrando a marcação, as linhas de defesa. E ele tem feito isso, e ele fez isso hoje de novo. É que a coisa não resultou em gol, mas ele fez a parte dele. Agora, o pênalti, pelo amor de Deus, Ferreirinha. É assim, né? Jogou fora. Jogou a boa partida que fez, jogou fora com esse pênalti. E deu razão pro Neto. Deu razão pro Neto. Podia aí ter feito o sexto gol, mas quis fazer firula na hora do pênalti. Que pênalti infeliz do Ferreirinha é esse? Porque, assim, o que é que ele tentou fazer? Para que serve essas paradinhas que muito jogador vem fazendo? Essas paradinhas é para desconcentrar o goleiro e, no momento certo, na hora H, quando o jogador vai chutar, o jogador olha, porque geralmente o goleiro ele já está pulando para um canto. O jogador percebe que o goleiro já está inclinado por um canto. Aí o que, que ele faz? O jogador vira o pé para chutar no outro canto. Essa é a finalidade, não é só por mero capricho, não é por mero capricho. Tem aí uma finalidade. Isso aí que, se eu não me engano, pra mim foi inventado com o Neymar. Não sei se teve outros jogadores que faziam isso antes, mas eu sei que a primeira vez que eu vi foi o Neymar fazendo isso. Acho que é uma coisa que ele inventou aí, que revolucionou aí as batidas de pênalti. Mas enfim, não estamos aqui pra falar do Neymar. Então assim, tem um propósito. Só que tem dois porém. O cara ele tem que ser muito bom jogador e muito bom batedor de pênalti. Por quê? Porque se o goleiro não se mexe, se o goleiro não dá aquela brecha para o jogador perceber para qual canto ele vai pular, o jogador ele precisa ter muito sangue frio e muita habilidade para jogar a bola no cantinho. Porque assim, se vocês repararem o Messi, o Neymar que batem desse jeito,
Eles já sabem para qual canto o goleiro vai pular. Naquela fração de segundos, quando ele vai encostar na bola, eles já percebem para qual canto o goleiro tá pulando. Aí eles chutam pro outro canto, só que eles não precisam chutar bem. É só empurrar a bola pro outro canto, que é o que o Neymar fazia, né? Agora, não é fácil. Olhando assim, eles fazem parecer fácil. Os craques fazem parecer fácil, mas não é. E o Ferreirinha, desculpa, ele não é nenhum craque. Tem feito bons jogos pelo São Paulo, que continue assim. Mas ele não é nenhum craque. Digno de seleção brasileira, de vestir uma camisa do Barcelona, do Real Madrid. Não que já não seja, né, uma grande conquista vestir a camisa do São Paulo. Que pra mim tá no mesmo patamar. São Paulo e como outros clubes brasileiros aí. Mas eu acho que vocês estão me entendendo. Enfim, o Ferreirinha não é nenhum craque. Então, assim, tem jogador, como foi o caso do Ferreirinha hoje, que bate desse jeito só pra aparecer, pra ficar bonito nas câmeras, por mero capricho. Não fazem por uma questão de estratégia, como é o caso do Neymar. O Neymar pode ser meio marrento, ter aquela coisa também de querer se aparecer, mas quando ele faz algumas coisas assim que parece ser que ele tá tentando humilhar o adversário, que ele tá tentando se mostrar, parece, apenas parece, mas no fundo tem uma estratégia ali por trás. Ele não faz aquilo só por capricho. Diferente dos seus imitadores, como foi o caso do Ferreirinha hoje, que quis bater o pênalti daquele jeito só pra ficar bem nas câmeras. Só que não é craque. Se você não é craque, meu amigo, bate o pênalti do jeito clássico. Escolhe um canto e vai. Bate forte, firme. De preferência no alto. Se bem que até pra bater no alto tem que ter uma certa habilidade, né? Porque o risco de bater na trave ou ir pra fora também é mais é mais provável do que se tentar bater num cantinho. Mas bate do jeito clássico. Parte pra bola e bate, boa. E vai e corre pro abraço. Mas não. Quis lá imitar o Neymar, quis dar uma de craque e passou vergonha. Né? Passou vergonha. Acho que esses últimos jogos que o Ferreirinha foi bem, eu acho que deve ter subido a cabeça dele e achou que já era aí o novo Neymar. Mas enfim. Que fica a lição. E agora eu queria falar, falando em pênalti, o São Paulo, gente, ele perdeu 4 pontos nesse Campeonato Brasileiro por causa de pênaltis perdidos, tá? Um foi o jogo de hoje, do Ferreirinha, que perdeu o pênalti. Poderia ter dado a vitória pro São Paulo, mas perdeu o pênalti. O outro foi o Caleri contra o Sport, que também terminou num empate por 0-0. Então, assim, percebam que o São Paulo perdeu 4 pontos não é apenas por causa do técnico. Porque a tática do São Paulo, gente, ela funcionou. Não no primeiro tempo, porque o primeiro tempo o São Paulo foi apático e preguiçoso. Mas no segundo tempo, no vestiário, eu acho que o Zubeldia deve ter dado um chacoalhão no pessoal. Voltaram bem. Aí começaram a fazer o jogo tático. O jogo pelo que eles treinaram. E o São Paulo estava fluindo. Só que por decisões erradas, o gol não saiu. É aquele último passe que o jogador não acerta. É o pênalti perdido. É o chute cara a cara no gol que chuta em cima do goleiro. Então, assim, a tática, gente, funciona. A bola tava chegando lá no gol, mas os jogadores não estavam conseguindo empurrar a bola pro fundo do gol. Aí, isso por decisões individuais, não é por decisão do técnico. A única coisa que eu acho que o Zubeldia errou, de novo, para variar, é colocar o Luciano como meia. Depois que o Luciano entrou, o time morreu. Não sei se vocês perceberam. Mesmo com a entrada do Lucas. Mas entrou o Luciano junto para jogar como meia, que ele entrou no lugar do Alves, o time morreu. E falando no Alves, é um jogador aí que vem deixando a desejar, mas é um jogador das categorias de base. Porém, se eu fosse da comissão técnica, não sei se seria o caso de, talvez, retornar o Matheus Alves para a base, para ele dar uma maturada. Igual fizeram com o Mike. O Mike, eu acho que jogou um jogo como profissional, voltou para a base, para dar mais uma amadurecida. Poderiam fazer a mesma coisa com o Matheus Alves. Não sei. Ele tem ficado muito ansioso, muito inseguro, nervoso nos jogos. Mas ele tem habilidade. Ele tem futuro. Mas tem que ter cuidado para não queimá-lo. Eu acho que talvez ele não esteja tão pronto
para atuar no profissional, como está o Rian Francisco e principalmente o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, é claro que esse aí sim já está prontíssimo. Mas o Luciano, gente, é impressionante. O cara entrou no jogo, o time morreu. Mesmo com um pênalti perdido, pessoal. Não é que o time ficou desmotivado com o pênalti perdido. Pode ter sido isso também. Mas é principalmente pela entrada do Luciano no meio de campo. Não dá mais, gente. O time morreu. O Luciano não é camisa 10. Pode até vestir lá atrás do uniforme dele e colocar lá o 1 e o 0, mas a função dele não é de camisa 10. Ponto final. E o time morreu e depois que ele entrou, pronto, acabou com todas as chances. O Lucas, óbvio, né, ficou muito tempo fora, precisa de tempo para se readaptar. Não entrou mal, não achei que o Lucas entrou mal. Ele tentou ali, deu para ver que ele estava com fome de bola, que ele estava querendo jogar bola, isso é muito bom, mas falta se readaptar. Vai demorar aí uns 2, 3 jogos. Principalmente se a gente fala do São Paulo, né? Porque é incrível. O jogador, quando se machuca, para ele voltar para o São Paulo e voltar a jogar bem, demora muito mais do que com os outros times. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar. Ah, o André Silva, para fazer justiça, ele jogou muito mal no primeiro tempo, ficou escondido, não fazia o pivô. Porém, no segundo tempo, quando o São Paulo volta e volta bem, um dos motivos é o André Silva. O André Silva ele começou a se movimentar mais, fazer o pivô, fazer o 1-2. Ele é que deu uma grande assistência pro Ferreirinha, que originou o pênalti. E eu acho que foi ele que também deu o passe pro Lucas Ferreira, que perdeu o gol. Agora eu não tenho certeza. Mas ele fez aquilo que é a função dele. A função dele não é só ficar esperando uma bola açucarada para ele empurrar pro gol. A função dele é participar das jogadas, é fazer tabela, é fazer o pivô. E no segundo tempo eu acho que ele estava fazendo bem isso, só que depois, com as mudanças do Zubeldia, o time, né, morreu. E qual mudança foi essa? Colocar o André Silva lá na ponta, no lugar do Lucas Ferreira, tirar o Matheus Alves e colocar o Luciano no lugar, aí ferrou tudo. Aí ferrou tudo. Mas, porém, não dá pra culpar também o Zubeldia, né? Sinto muito, gente, eu não tô aqui querendo ser advogado do diabo, mas é o que o elenco oferece. O Zubeldia olha pro banco, tá lá. Luciano, e ele tem que colocar. Porque se não colocar depois, ele vai ter problemas. Problemas com empresários, problemas com a diretoria. O técnico ele não tem 100% do poder de decisão para decidir a escalação. Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha para falar para hoje. Esperemos que o São Paulo ele mude e comece a jogar bem. E vamos torcer aí para a próxima partida, que vai ser na terça-feira pela Libertadores. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam no canal, por favor, isso é muito importante. E deixem um like. Valeu, falou.